Olá, queridos pais a todos. Eu quero compartilhar com todos uma mensagem que nós estávamos meditando durante essa semana. Aliás, João tem sido o nosso livro na qual escolhemos para fazer um devocional. E nessa semana nos chamou a atenção os 18 primeiros versículos do capítulo 10 desse livro, porque ele nos traz dois pontos importantes. Primeiro, Jesus vai falar sobre características das verdadeiras ovelhas. E segundo, Jesus, ele atribui para si dois nomes ou dois títulos. E é sobre isso que eu quero falar com todos através dessa mensagem. Eu peço, se você puder e quiser, que você curta e também compartilhe. Eu quero iniciar essa mensagem fazendo duas perguntas. Primeiro, você obedece à voz de Jesus? A segunda pergunta, você conhece Jesus? E por que eu fiz essas duas perguntas iniciais? Jesus, ele vai dizer que o pastor, quando ele chama as ovelhas, elas ouvem a sua voz e o seguem, que era comum daquela época. Eles chamavam as ovelhas pelo nome e uma por uma começava a segui-lo fora do aprisco. Essa é a primeira característica da verdadeira ovelha. Ela não somente ouve, mas ela também obedece à voz do pastor, que é Jesus Cristo. Logo em seguida, Jesus vai dizer que as suas ovelhas lhe conhecem. Quantas pessoas que estão dentro de uma igreja fazem parte há muito tempo de uma instituição religiosa e ainda não conhecem o verdadeiro e bom pastor Jesus? Sobre os dois nomes que Jesus atribui para si mesmo, primeiro, lá no versículo 9, ele vai dizer, eu sou a porta. E no versículo 11, eu sou o bom pastor. Quando ele atribui a si esse nome, eu sou a porta, talvez para muitos possa soar como estranho, porque ao mesmo tempo ele vai dizer que é o pastor, mas eu quero trazer uma explicação simples, até para você entender o porquê Jesus estava utilizando esse nome ou atribuindo a si mesmo esse nome. Naquela época, quando o pastor conduzia as ovelhas até as serras e já ficava próximo do anoitecer, não dava tempo de retornar aos currais das aldeias, onde havia muito mais segurança. Então ali, próximos às serras, ele fazia um aprisco improvisado, utilizando as próprias paredes, porém não havia porta, não haveria segurança como no caso haveria ou havia ali nos currais das aldeias. E você sabe quem era a porta? Era o próprio pastor, porque você estudando um pouco mais sobre a cultura, sobre a situação local, o pastor ele deitava na entrada desse aprisco e ele se fazia de porta. Portanto, ninguém entrava ou saía sem a autorização daquele pastor que se fazia de porta. Interessante sobre o título de bom pastor é que o pastor palestino ele era diferente de qualquer outro tipo de pastor que você possa imaginar. De fato, ele, segundo a própria lei de Moisés, ele teria que dar a vida pela própria ovelha. Portanto, nesses minutos nós podemos entender que existem algumas características que sinalizam para as verdadeiras igrejas. É claro que hoje a maioria das igrejas ou a maioria das instituições religiosas atribuem para si mesma o título de única, exclusiva, autêntica ou verdadeira. Talvez um dia você já disse pertencer à única verdadeira igreja de Jesus. Mas o que o texto nos ensina é que a verdadeira igreja de Jesus não é aquela que está dentro de quatro paredes, não é aquela simplesmente que faz parte de uma comunidade ou que frequenta um culto no templo. A verdadeira igreja de Jesus, portanto, as verdadeiras ovelhas, são aquelas que ouvem, que reconhecem a voz do seu pastor e, sobretudo, conhecem o bom e verdadeiro pastor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.